muito bem-vindo, né, ao programa Notícias da Tarde, a Rádio BNC, né, as nossas instalações. Né, ele que é vice-presidente estadual do PT. Eu já fui presidente estadual 2 vezes do Sim. PT. Fui candidato a governador em 2002 pelo PT. Sim. Pois é. E agora está aqui com a gente conversando, né? Mostrando aqui, vindo dialogar com a gente. Não é isso, Newton César? Exatamente, eu estou aqui conversando e mandando aqui para a galera, estão pedindo aqui um link. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao Marcelo Gaguinho, né, e que foi uma das pessoas que nos propôs esse convite, né, a vinda do vice-presidente do PT do Estado aqui em Paço do Lumiar, para a gente conversar vários temas, conjuntura nacional, conjuntura estadual, né, e também falar aqui um pouco do município e falar do aniversário do partido, né, que está aí, né, acima dos quarentinhas, né? Então, Monteiro, obrigado pela sua vinda até aqui. Vamos começar a nossa conversa. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer aos companheiros do PT que gentilmente indicaram meu nome para vir aqui, né? Sim. E eu quero parabenizar vocês pela estrutura da rádio, né, que está se comunicando com a população. Então, parabéns para vocês e dizer que é muito importante essa comunicação. E hoje, para nós do PT, é uma data importante, porque hoje o PT completa 43 anos de existência, né? Então, é uma data muito importante para o PT. O PT que tem muita história de contribuição, de ajuda com a população, esse carinho com o povo. O PT tem demonstrado isso na prática. Então, é um partido que realmente cuida bem da população, né? O Partido dos Trabalhadores. Então, um partido que nós temos orgulho de representar, né, o PT, representar o Partido dos Trabalhadores, ainda mais com 43 anos de existência. Poucos os partidos têm conseguido sobreviver e ficar com a mesma marca, com o mesmo nome, esse tempo todo, né? Eu acho que, exceção do PCdoB, o PT é o partido que mais tem tempo de existência. Os outros mudam de nome, muda de característica, muda toda, mas o PT permanece como o Partido dos Trabalhadores, na qual a gente se sente muito honrado em representar. Agora, você fala de uma questão muito importante, né? A gente sabe que teve reforma política, a questão de cláusula de barreira, que é para diminuir, né? É muito partido e tal. Como é que você analisa essa questão aí da cláusula de barreira, a questão do voto distrital? O PT tem um posicionamento ou você tem uma visão pessoal sobre isso, né, Pedro Felipe? Porque, na verdade, muitos partidos com essas reformas se fundiram, por exemplo, ou se fundiram ou viraram federação, verdade. Apesar que o PT tem federação, né? Tá, na federação, tá. É o PT, PCdoB e PV. Isso. É o seguinte, a nível internacional existe mais ou menos umas linhas de pensamento, né? Uma linha de pensamento. E a linha de pensamento do PT, PCdoB, né, PV é mais ou menos no mesmo rumo, mesmo o PV aqui no Brasil tendo uma posição um pouco diferente, mas a nível internacional tem muito a ver com o PT na questão ambiental, né? Sim, a questão ambiental é um debate muito forte no mundo todo, né? Eu acho que hoje no mundo, o principal debate no mundo é a questão ambiental, né? Do meio ambiente. É o principal debate internacional, né? E o PV tem conduzido isso muito bem em outros cantos do mundo. Como o PT também tem conduzido isso aqui, né? Mas essa questão ambiental é um debate realmente muito forte. Depois, na verdade, são 4 debates internacionais hoje. Em primeiro lugar, a questão ambiental. Em segundo lugar, a questão da mulher, né? Qualquer coisa com mulher, né? Um debate muito forte. Sim. Depois, o terceiro é a questão a questão do preconceito, né, a questão da racial, né, um outro debate muito forte. Né? E o quarto debate, que não tem aparecido assim, mas que a gente sente pelas reações das pessoas, é a questão das grandes fortunas. O mundo não aceita mais um tão rico e um tão pobre, certo? Existe essa possibilidade de ter um equilíbrio, né? Então, as leis,
os debates, as discussões, é no sentido de que tem esse equilíbrio, né? Não ter tão pobre, tão rico, né? Sim. Então, essa é a questão. Eu acho, inclusive, que o pessoal que votou no Lula, apesar da pressão toda, né, do outro time, votou pensando na possibilidade de um dia poder almoçar e jantar, poder ter um emprego, poder ter seu filho formado, e seria um equilíbrio entre o rico e o pobre, essa diferença que é muito grande. Então, esse debate, mesmo não estando formalizado, mas está no sentimento da população, no sentimento do povo, né, que não dá para conviver com um tão rico e os tão pobres, certo? Então, esse é um debate importante. Boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo. Né? Uma honra ter Vossa Excelência aqui com a gente. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada aí, já saiu o resultado das eleições, né, 2022. Foi, o PT, né, se uniu nessa federação com o PV e também com o PCdoB. Eu queria que o senhor fizesse essa análise, né, talvez até mais pessoal do senhor, e como saiu o partido, como é que ficou o partido, né, se cresceu, na sua visão, se cresceu, se diminuiu, né, questão até no próprio parlamento estadual, né, na Assembleia Legislativa, como é que... Olha, a federação pode ter sido uma questão importante a nível nacional, né, até para fazer um gesto para o mundo, né, que a gente está se juntando, que a gente está na mesma linha de pensamento, essa coisa toda, questão dos pensamentos. Mas a nível dos estados não foi bom, né? Para nós aqui do Maranhão não foi bom, né? A questão da federação. Nós perdemos a vaga de deputado estadual e perdemos uma vaga de deputado... Aliás, mantivemos uma vaga de deputado federal, certo? Mas, do ponto de vista embora a gente pode até ter tido mais voto, mas a gente teve uma queda na questão da representação, né? Na Assembleia Legislativa, por exemplo. Então, do ponto de vista dos regionais, do Estado, nós tivemos problema, certo? Tivemos problema. Embora nós tenhamos demonstrado para o mundo o gesto nosso de unificar, de juntar, de estar juntos, né? No sentido dessas polarizações, né? Mostrando que nós temos uma linha de pensamento. E o PCdoB, junto com o PV, foi importante, né? Na questão da federação desse processo, né? E mostrar esse gesto, né? Para os outros, para o resto do mundo, né? Que nós temos esse gesto também de fazer essa junção. Então foi bom, mas do ponto de vista do Estado, não foi bom para nós. É isso que eu queria te perguntar, porque assim, como é que vocês veem, eu vou falar aqui de passo, mas eu queria falar assim, das eleições municipais, qual é o risco, né, do PT nas próximas eleições municipais? Mesmo a gente sabe que o PT é governo, né, e a nível nacional também tem governos estaduais, tem uma bancada federal, tem uma bancada no Senado, né? Mas você já trouxe um problema, quer dizer que também pode ser que com esse anúncio do secretariado do Brandão, pode ser que o PT entre, né, seja contemplado. Seja contemplado. Quem sabe como acontece isso? Secretário é o que não falta, né? Não, olha, tem uma questão... E aí eu queria trazer para ti aqui, porque a Gleice Hoffmann teve uma conversa com o Brandão falando sobre essa questão. Saiu agora, inclusive. Isso, né? Agora há pouco. Né? Do Brandão da conversar com o PT. Da presença nossa no governo. Isso, exatamente. É o seguinte, olha, eu vou dizer para ti aqui. O PT tem sido muito criminalizado, certo? Quando o Lula assumiu a eleição pela primeira vez na presidência, a elite não aceitou aquilo de bom grado, certo? E houve uma perseguição muito grande ao PT. O Lula não foi caçado logo no primeiro governo dele, porque o Lula tinha uma base social muito forte, o movimento sindical, o movimento social, né? Não foi possível, né? Então, teve o primeiro mandato, o segundo mandato. A Dilma teve o primeiro mandato, mas no segundo mandato a elite não aceitou e realmente caçou a Dilma, né? Caçou a Dilma e entregou para um grupo, né, que foi o que foi, né? Não dá nem para comentar isso aí. O resultado é o seguinte: houve uma criminalização muito grande do PT, certo? Aí a gente pode ver a questão da 470, né? Aquele projeto 470 do Joaquim Barbosa, que foi horrível para nós, certo? Então o PT, o pessoal do PT é tido como bandido, como pessoal ruim, essa coisa toda, né? Então tem essa criminalização toda. E chegando até o ponto de arrumar um crime que não existiu para prender o Lula, né? Lula chegando a ser preso em um crime que não existiu. É um crime que não tem aquele crime, não é dono do apartamento, não tem nenhum documento que diga que ele é dono do apartamento, não tem nada, mas foi preso assim mesmo. De qualquer forma, o Lula tem uma força muito grande, certo? Uma força extraordinária. O Lula entrou de um tamanho na cadeia e saiu bem maior do que quando ele entrou, certo? Sim. O Lula chegou a receber mais autoridade internacional como preso do que o próprio presidente da República, né? Para te ver como é que é a força do Lula. E teve um caso com o Lula que não tem na história da humanidade.
na história da humanidade, não existe, quem estuda sociologia, antropologia, não vê uma coisa que aconteceu com o Lula, 580 dias, o pessoal, bom dia, presidente Lula, boa tarde, presidente Lula, boa noite, presidente Lula, mais de 100 pessoas todo dia na porta da cadeia dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Então, aquilo, na história da humanidade, não existe, né, um fato daquilo, uma cena daquela monte de gente todo santo dia, almoçando e jantando, após dando bom dia, boa tarde, boa noite para o Lula, certo? Então, o Lula tem uma força, assim, extraordinária. E é com essa força também, lógico, com a questão do governo, com a questão da inclusão, com a questão do orçamento da União, chegar também nos mais pobres, que o orçamento da União, nesses últimos 4 anos, ele teve para os mais ricos, né? Não veio para os mais pobres. Né? Todas as políticas sociais de inclusão foram todas cortadas. O Bolsa Família teve problema, o Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, a Universidade para Todos. Né? A universidade, por exemplo, o Enem é o maior passaporte que filho de pobre tem para entrar na universidade, é o Enem. O maior passaporte para entrar na universidade era muito difícil, mas o Enem abriu a universidade para os pobres, para filho de pobre. Você vê filho de pobre fazer medicina, fazer engenharia, fazer direito, que isso era um curso da elite. E filho de pobre jamais entraria num curso desse. Certo? Então, essa inclusão aí dá muita força e o Lula vem para retomar isso aqui e fazer com que esse povo que estava excluído da sociedade volte a ter vez no orçamento da União. Então, eu acho que com essa discussão, com essa inclusão, a gente pode crescer também nas próximas eleições. Certo? Sim. Pode ser que a gente eleja uma boa bancada de vereadores, de prefeitos, né, dos estados. Mesmo com a federação. Mesmo com a federação. Porque a gente tem tem essa força e tem a força do presidente Lula também, do PT, que não está mais sendo criminalizado como foi criminalizado nas eleições passadas. Era horrível ser do PT. Era horrível tu sair com a estrela do PT na rua há 4, 5, 6 anos atrás. Era muito difícil. Tu sair, tu era criminalizado, os caras te condenavam na rua, assim, gratuitamente. Então é totalmente diferente. Hoje o clima é outro, viu, comandante? Então a possibilidade da gente, eu acho que crescer, né, e avançar bastante nesse ponto aí. E no governo Brandão, a participação, assim... Inclusive, eu vou emendando a pergunta aqui. Fica à vontade. Em relação, por exemplo, a gente já tem ouvido muito aí nos bastidores, por exemplo, que o Felipe Camarão, que é vice-governador, que é do PT, está praticamente certo que ele vai assumir aí a Secretaria de Educação, a SEDUC. E eu gostaria de saber do senhor, até porque isso é do partido, é muito forte dentro do partido, se existem outros nomes, ou existe já especulação de outros nomes para compor a secretaria do governador Brandão. Né? Se o senhor já tem essa informação, ou se até agora, só por enquanto, só está também sendo especulado a do vice-governador? Não, então só a especulação. O que tem realmente é o vice-governador, que deve assumir a Secretaria de Educação, que é uma secretaria muito grande, né, de um papel importante do Estado. Com certeza. É bom lembrar que no governo do governador Flávio Dino, 2 setores que avançaram bastante no Maranhão foi a educação e a saúde, né? Sim. Na questão da pandemia, ele conseguiu dar uma resposta extraordinária, né? Com todo o descaso, né, do governo federal. A Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde do Estado deu uma resposta muito importante, né, para a população do Maranhão. E na questão da educação também, né? Foi muito importante. As 2 secretarias que avançaram bastante. E quem estava na frente dessa secretaria era o nosso querido Felipe Camarão, certo? E ele agora é o vice-governador, viu? O vice-governador do Estado. Mas vai assumir a secretaria e é uma secretaria que, com certeza, vai ter muitos espaços, né, para o PT discutir, né, o seu projeto de inclusão no Maranhão e no Brasil, né? Com certeza vai ter esse debate, que vai ser muito importante. Então não existe assim outras secretarias, até porque essa discussão está muito com o governador, né, e o presidente do partido discutindo isso aí. Mas é lógico que a gente também pleiteia outros espaços, né? Para nós é importante outros espaços para que a gente possa implementar. Por exemplo, nós temos uma afinidade muito grande com a agricultura familiar, certo? Nós somos, a nossa afinidade é muito forte, né, com o pessoal da agricultura familiar. Então nós temos uma afinidade com esse setor também, né, que certamente a gente vai querer também discutir, né, de como é que a gente pode contribuir nessa área também. Agora, Monteiro, a gente sabe que você falou da questão do PT, CPT, da criminalização e tal.
qual o erro o PT cometeu nessa primeira passagem que não pode cometer nessa segunda para poder ter um governo tranquilo? Porque a gente sabe que o governo que estava, né, gastou, primeiro usou muito dinheiro, né? Em várias situações é que a gente viu como ficou o final do governo, as universidades aí sem recursos, etc. Sem pagar a conta de luz, né? Pagar a conta de luz, né? Porém, assim, qual é a crítica? Né? Por exemplo, que a comunicação não ficou com o PT ou com um partido que ajudou a eleger o Lula. A gente sabe que teve que ter toda uma composição, né, para poder ter o mínimo para poder governar. Inclusive, a gente sabe que teve, para quem não sabe, né, no Partido dos Trabalhadores e o PSOL, né, tem tendências. Né? Então, assim, o PT tem suas tendências. Inclusive, o Rui Costa, que acho que é Rui Falcão, né? Desculpa, falei Rui Costa. Rui Falcão vai ser ele vai assumir a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, né, que é ele que representa uma tendência do partido, que ele não ficou no primeiro escalão e tal. Mas, assim, meu questionamento a pessoa que, porque tem ministro assim, aquela ministra lá... Simone Tebet, né? Tem a Simone, né, que é liberal, aí tem a menina lá do Rio de Janeiro. Eu sei que é da Marielle, né? Não, a Marielle Franco, ela não tem partido, né? Ou ela é indicação do PSOL lá, não, né? Ela não tem partido. Mais do movimento social. Movimento social. Mas o que eu quero me ater é o seguinte, no Rio de Janeiro tem lá, tem a deputada lá, né, que é do União Brasil, né? Diz que foi apoiada por miliciano. Aí você, sim, né, tem, isso mesmo. Aí tem aqui o menino, né? Me ajuda, Pedro Felipe. O daqui, o ministro das Comunicações. Juscelino Filho, deputado federal. Que na teoria não tem nada a ver com comunicação. Sim. Né? Então, assim, como é que o PT... Eu sei que existe... Tem gente dentro do PT que não concorda, outros concordam. Mas como melhorar esse cenário? Então, veja bem, a questão é o seguinte, olha, só para te ajudar, e quem está ouvindo. Uma coisa é a eleição. Você está na rua pedindo voto, essa coisa toda, né? Outra coisa é quando tu chegas e tu olha o quadro dentro da Câmara Federal. Sim. Então vai ter que governar com eles. O que é que o povo diz para o Lula? Lula, a gente vai te eleger, mas está aqui os deputados para te trabalhar com eles e os senadores, certo? Então tu te viras. Eu vou te eleger, certo? Mas tu vai ter que trabalhar, viu? Tu vai ter que andar com esses deputados e senadores aqui, né? Você se vira com eles. Aí, meu companheiro, ele vai ter que fazer uma composição para andar com eles, para poder governar. Não tem outro jeito. Não é mais a campanha eleitoral. É o que o povo entregou para ele na Câmara Federal. Então o povo elegeu um bocado de deputados, um bocado de senadores, diz, olha, você vai ter que trabalhar com eles aqui. Nós estamos te elegendo, mas nós queremos esses deputados aqui com você, certo? E aí, meu amigo, fazer o quê? Tem que trabalhar. A mesma coisa, isso cai para o governador do estado, isso cai para o prefeito da cidade, certo? Sim. O cara aí bota um bocado de vereador lá com eles. Então, pronto, vai ter que trabalhar com esses vereadores aqui. Não tem jeito. E aí cada um tem uma pauta, né, meu amigo? Sim. Cada um tem uma pauta, além dos movimentos sociais, mas o que vale na democracia, o que vale é voto. Se tu teve voto, tu é valorizado. Se tu não teve voto, é muito difícil. Na democracia o que vale é voto. Bolsonaro foi eleito, então teve que respeitar até o último dia do mandato dele. Ele teve os votos, foi eleito, né? Então tem que respeitar. Então, meu amigo, é a mesma coisa. O Lula foi eleito. Então, pronto, vamos trabalhar com o Lula. Mas o povo disse, olha, mas está aqui os deputados para trabalhar com ele. É só isso aqui. Então você pega o governo e distribua entre eles, se você quiser governar. Sim. Então foi assim que o povo falou pra gente, certo? E é assim que o Lula tem que governar, não tem outro jeito. Então tem que botar a União Brasil, tem que botar outro para poder andar. Sim, não adianta contemplar esses partidos. Se ele fizer diferente, ele não fica. Não vai ficar, certo? O pessoal tira, bota para fora. Sim. Faz aquela coisa toda, essa loucura toda. Você acredita que o próprio Bolsonaro tentou fazer isso e não deu certo? Né? Mas o Bolsonaro fez o contrário, ele entregou o tesouro para eles. Está aqui, a gente dá orçamento secreto para vocês, vocês fazem o que bem entender, certo? Foi assim que ele fez. Ele pegou e deu 1 trilhão e 500 bilhões para eles trabalharem, certo? Aí entregou para ele, está aqui o cofre para ti. O Lula não vai fazer isso. Ele diz, olha, está aqui, vamos trabalhar, mas isso aqui tem que ver as políticas sociais do Brasil, tem que ver a universidade, tem que ver
as questões sociais, tem que ver a Minha Casa Minha Vida, tem que ver o Luz para Todos, tem que ver os programas de inclusão social. Não dá para entregar o dinheiro para os caras e fazer o que bem entender. E foi isso que foi feito. Então ele entregou, o Bolsonaro não fez nada, ele ficou só lá um cartão corporativo, né? E mandou o pessoal e entregou o dinheiro para eles se virem, ele pode trabalhar o que vocês quiserem. Foi assim que foi feito. E certamente o Lula não vai fazer isso, né? Se não, vocês querem o ministro, aqui o ministério para você, mas vamos trabalhar transparente. Vamos, inclusive, abrir o jogo aqui com onde é que está sendo gasto o dinheiro. O dinheiro tem que ser de todos. Não pode ser um dinheiro para algumas pessoas. Certo? Então foi assim que foi feito, assim que o Lula fez, vai fazer. Viu? Eu creio que ele vai conseguir, vai fazer assim. Certo. Neilton César, vou aproveitar aqui o espaço e mais uma vez voltar a esse tema bem aqui, que é da questão estadual, e mais especificamente da Assembleia Legislativa, porque recentemente houve a eleição da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema assumiu no lugar ali do deputado Otelino, que é da federação, no caso. E o primeiro suplente é do PT, né? O Zé Inácio. O primeiro suplente. Nessa perspectiva, nessa linha que eu acabei de colocar aqui, eu gostaria de saber do senhor, se acredita, né, que inclusive está sendo ventilado, que o Otelino pode assumir um espaço na questão federal. Você acredita que o... Não, ele deve assumir uma Secretaria de Estado lá em Brasília, tem uma representação do Estado, né, que tem Estado de secretário. O que se comenta é que ele vai assumir, que parece-me que ele não pode assumir cargos federais assim, certo? A Constituição, ela tem um limite. Por exemplo, deputado federal só pode ser ministro de Estado, secretário de Estado ou secretário das capitais, certo? Então, deputado federal, por exemplo, só pode ser três. A Constituição limita, ele só pode ser ministro de Estado, secretário de Estado ou talvez secretário das capitais, certo? Então só pode ser feito isso. Eu não sei bem, mas parece que de deputado estadual também é um pouco assim, só pode ser secretário de Estado, né? Ou talvez, não sei se ministério, mas função assim de terceiro, segundo escalão, ele não pode assumir, certo? Então ele pode ser secretário. Essa secretaria lá em Brasília tem status de secretaria, certo? Então parece que tem essa discussão do deputado Otelino assumir essa secretaria de Estado lá, certo? Aí no caso essa vaga aberta se ele assumir, o Inácio será o primeiro suplente, então certamente o Inácio assume a vaga de deputado. Muito bem, agora eu queria falar um pouquinho aqui, né? Estamos chegando aqui na reta final já da nossa entrevista, falar de Paço do Lumiar. Né? Como é que você avalia hoje, né, porque nós temos aí no comando a prefeita Paula Azevedo, que é do PCdoB, e existe murmúrios que o partido PT não queria mais estar querendo compor o governo, compor o governo. Como é que você avalia isso aí? Qual a importância do PT hoje em Paço do Lumiar? Né? Olha, em primeiro lugar, nós estamos do governo, no governo da prefeita Paula, né? Fazemos parte do governo, fizemos a campanha, fazemos parte do governo, e o PT está no governo, né? O PT é governo aqui no município, está com a prefeita Paula, né? Tem umas divergências internas que o PT tem sempre isso, né? O PT tem essa história, né? Mas a gente está conduzindo, né? Vamos discutir, o PT vai, se tem algum problema, o PT vai resolver isso aí, né? Mas internamente resolve, com certeza, né? Então isso aí é tranquilo, vai ser resolvido, mas o PT está no governo, nós fazemos parte de uma federação, na qual a prefeita Paula é do PCdoB, né? Nós somos do PT e tem também o PV, né, que faz parte dessa federação. Então vai ser feito isso, nós vamos conduzir essa discussão, né, até o final e com certeza vamos chegar a um entendimento, inclusive para a disputa da próxima pleito. É sobre isso que eu queria falar. Hoje em dia a gente sabe que existe a prefeita Paula Azevedo, hoje a prefeita. Por mais que pessoas critiquem ela, dizendo que ela tem uma má gestão, que não sei o quê, também a gente sabe que a prefeita está bem avaliada. A gente não pode querer enganar... a nós mesmos. A nós mesmos, a população, né? E eu pergunto, hoje o PT poderia sair com o vice, ou ser o indicado da prefeita Paula, ou carreira solo? Olha, com certeza nós queremos, se a gente não sair como cabeça de chapa, querer fazer parte da chapa majoritária, certo? Nós queremos fazer parte. Se a gente não sair cabeça de chapa, devemos fazer parte da chapa majoritária. Mas esse debate ainda está
ainda está sendo colocada, tem mais coisa para frente, né? Sim. Porque tem outros grupos aqui no município, né? E pode ser que esses grupos tenham um entendimento. Sim. Viu? Porque, olha, a prefeita Paula, ela tem o apoio do governador e tem o apoio do presidente Lula, certo? Então são dois apoios muito fortes para ela. Mas aí que eu queria te perguntar, né? A gente sabe que aqui em Paço do Lumiar aconteceu, não em Paço, Sim. mas no Maranhão, né? Por exemplo, o Carlos Brandão, ele conseguiu dialogar com 2 campos nas cidades. Certo. E aqui em Paço do Lumiar ele dialogou com 2 campos, né? Deu até uma ironia aí, né? Certo. Campos, né? É Campos. Que quer dizer Fred Campos. Certo. Né? Então, assim, o Fred Campos também, a gente sabe que ele teve uma votação expressiva na última eleição. Não, é verdade, tem que ser considerado. A prefeita ganhou ali nos acordos, né, que foi importante, inclusive com o apoio do PT e de outros partidos, né? Existe essa possibilidade da tua visão de, por exemplo, Paula Azevedo e Fred Campos juntos na próxima eleição? Rapaz, na política nada é impossível, né, cara? Sim, tudo é possível. Na política tudo é possível, certo? Agora, é bom lembrar que o governador do estado, o governador Carlos Brandão, ele foi apoiado fortemente pelo presidente Lula, né? Pela federação, viu? Pelo PCdoB, que tem o Flávio Dino, que é uma força muito grande, certo? E que é a federação e Flávio Dino. Então é uma força muito grande isso aí, certo? Certo. Uma força muito... Embora se reconheça que o governador Brandão ele tem uma capacidade de dialogar muito, né, com todas as forças, né, ele tem essa capacidade extraordinária, mas essas forças, né, que o apoiaram, certamente, e que apoia, no caso aqui da prefeita, né, também é uma força para a prefeita, viu? É uma força muito grande para a prefeita, que é a federação e a questão do presidente Lula, né? E a questão do próprio Brandão, né, que ele tem declarado, ele apoia a força também. É lógico que ele também vai dialogar com as outras forças, e é o papel dele, né, dialogar com todo mundo, ele vai fazer isso, né. Agora, se houver um entendimento no futuro, né, de que essas duas forças possam se juntar para o bem da cidade, para o bem do município, né, para o bem do Maranhão, eu acho que isso não é impossível não, viu? Não é impossível não, até porque o Brasil está precisando muito, né, que as pessoas se juntem, se sentem, porque o Brasil não está mais suportando uma disputa desqualificada, né, umas coisas que não tem rumo, não tem sentido no país, certo? Então, eu acho que isso aí. Inclusive quando você coloca essa questão, essas disputas acabam dificultando, né, melhorar a condição do povo da cidade. É verdade, dificulta a vida do povo, certo? E leva também ao povo a ficar numa briga sem futuro, uma briga sem rumo, uma briga que não tem... Agora é bem dito, né, que a prefeita Paula Azevedo, ela teve um desempenho muito importante, porque podemos colocar na conta dela Pedro Felipe. Sim. O Márcio Gé, que teve uma votação interessante em Paço do Lumiar. O Rodrigo Lago, que foi eleito deputado estadual, e que foi outro, me ajuda aí, Carlos Lula. Para Lula, né? E foi apoiado por ela também. E ela também fez campanha para o presidente Lula aqui, inclusive com carro de som, com carreata. Tudo tem direito, né? Exatamente. Eu acho que o capital político da Paula Azevedo... E também é bom lembrar que eu fui candidato, ela não me atrapalhou. Sim. Certo. Não me atrapalhou, pois é. Ah, tá certo, é verdade. Não me atrapalhou, pois é. Então, eu acho assim que uma discussão, assim, o Brandão vai ter muito trabalho, porque a Paula Azevedo, com capital político, elegeu o presidente da Câmara, de Paço do Lumiar, porque às vezes as pessoas não querem, não, prefeita Paula Azevedo foi muito importante na eleição do presidente da Câmara, né? do Jorge Maru. Certo. Ela articulou bem, meu irmão. Porque ele venceu com unanimidade, inclusive com oposição. Então, funcionou a articulação dela. Claro que tem outras forças, né, Felipe? Porque a gente não pode, não é só a prefeita. Exatamente. Tem outros grupos. Ela deu a contribuição dela, no caso, né? Exatamente, teve a contribuição dela. Tem uma pergunta aqui do nosso colega Marcos Belfort, é o seguinte: será que com o retorno do ex-metalúrgico ao poder executivo, os sindicatos e organizações de classe estarão mais atentos e solícitos aos trabalhadores, incluindo o pessoal da comunicação? O que o PT Maranhense pensa a respeito? Diga que é Marcos Rodrigues do Maiobão que pergunta. É uma pergunta boa, né? Lógico. Parabéns, meu querido Marcos Rodrigues. É um prazer
te ouvir e dizer para você, com certeza, uma das marcas do PT e do presidente Lula é ouvir a sociedade. Só queria te cortar, acho que ele está falando sobre isso porque a gente viu uma reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né? Sim. Exatamente, viu? Uma das marcas do PT, do Lula, né, de tudo. E o Lula ele se alimentou disso, ele se alimentou muito disso, de ouvir a sociedade. Sim. Certo? De ouvir a sociedade. Então, ele quer ouvir a sociedade, ele quer ouvir através das suas organizações, né, para ser mais legítimo nas suas decisões. Então, você vai ouvir os sindicatos, os conselhos municipais, os conselhos de saúde, o conselho do trabalho, os conselhos que são formados, e vai ouvir esses conselhos. Por quê? Porque é isso que o alimenta, é a voz da sociedade, através desses instrumentos, os sindicatos, é feito isso. Então, o Lula vai fazer isso. Então, você não tem nem a dúvida de que será ouvido, uma hora ou outra vai ser ouvido sim. Agora, essa questão a gente sabe que a reforma trabalhista, né, enfraqueceu um pouquinho o sindicato. Como é que você vê os sindicatos daqui para frente? Como os sindicatos devem funcionar, né, daqui para frente? Sim. A gente sabe que, por exemplo, foi retirada aquela obrigação, né, que tinha antes da contribuição sindical. Então, quer dizer, hoje você contribui se quiser com o sindicato. A gente sabe que, para o internauta entender, que tem sindicato que funciona. Por exemplo, o sindicato dos servidores administrativo da UFMA funciona. Eles conseguem fazer uma boa pressão, né? A questão é o seguinte, está tendo uma transformação muito grande no mundo do trabalho. No mundo do trabalho, sim. Uma transformação muito grande, certo? Novas formas. Umas categorias que a gente não existia, que está existindo. Esses entregadores, esse pessoal Delivery, Uber, dos Ubers, essa coisa toda, né? E o movimento sindical, ele não consegue fazer discurso para esse povo, né? Não consegue falar para ele. Então, o que aconteceu? O movimento sindical perdeu o discurso. Ele não sabe o que falar para a sua base social, que está tendo uma transformação muito grande, certo? Então, esse é um problema que a gente está tendo. Nós, do movimento sindical, nós perdemos o discurso para a nossa base social, certo? Então, esse é um problema que é complicado, certo? Houve uma transformação muito grande, uma mudança extraordinária diariamente. A questão da comunicação avançou muito, né? Essa aqui, vocês aqui estão montando uma rádio aqui, simples, mas com uma potência muito grande, né? Então, montar uma rádio dessa aqui há uns 15 anos atrás era impossível. Não tinha a menor possibilidade de montar, certo? Os equipamentos eram monstruosos, pesados demais, aquela coisa toda, né? Para andar aqui, você rapidinho. Então, houve uma transformação muito grande na comunicação, a rapidez, a velocidade da comunicação é um negócio extraordinário. Sim. Então, nós não conseguimos acompanhar isso aí, viu, comandante? Certo? Então, nós precisamos nos atualizar e conseguir acompanhar esse novo momento que o mundo está vivendo. O mundo está numa transformação, numa velocidade muito grande e a gente não está conseguindo acompanhar isso aí. Então, esse é um problema que a gente está tendo, né, em não conseguir acompanhar essa transformação do mundo do trabalho. Certo? Então, a reforma trabalhista tem também que observar isso, certo? A CLT tem que ser atualizada, tem que observar isso aí. Com certeza. E tem que observar no sentido de proteger os trabalhadores. Como é que a gente vai proteger o trabalhador de tal forma que ele seja protegido? Um dia desse, eu estava sendo da ponte de Bandeira Tribus, né? E eu parei lá porque estava engarrafado, e o cara veio atrás de mim, bateu atrás de mim, se tacou no chão, aquela coisa, um motoqueiro lá. E aí, pronto, aí o cara, inclusive, derramou as coisas que ele ia levando, né, para fazer a entrega, aquela coisa toda. E qual é a proteção dele? Não tem previdência, não tem exército, não tem hospital, não tem nada para proteger aquele cidadão e nem como, inclusive, pagar aquela coisa que ele quebrou ali, que ele perdeu, né? Então, não tem um seguro. Então, nós precisamos pensar de como é que a gente vai proteger, né, esses trabalhadores de tal forma que ele possa... E como é que a gente vai justificar isso aqui, né? Por exemplo, você está trabalhando aqui, qual é a proteção que vocês têm? A garantia futura, né? De uma aposentadoria ou de uma coisa parecida. Como é que vai está essa garantia disso aqui? Então, o mundo a gente tem que fazer uma transformação pensando no futuro dessas pessoas, na geração futura. Eu tenho que fazer uma transformação de tal forma, como é que vai ficar meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, né? Como é que vai ficar essa... Então, eu estou no momento do Brasil, que o Brasil está tendo uma transformação, está mudando, então eu tenho que também preparar
esse país para as gerações futuras. Não é só o meu imediato aqui. Exatamente. Não é só eu ter aqui meu carro, ter meu almoço, meu prato. E a geração futura, como é que vai ficar? Como é que vai ficar o nosso futuro, certo? Como é que vai ficar meus netos, teus netos, teus bisnetos, como é que vão ficar, certo? Então, a gente tem que pensar no país também para eles, certo? Então, as leis que eu tenho que fazer agora, que eu estou em condições de fazer, eu tenho condições de discutir isso aqui, então eu tenho que fazer de tal forma que eu proteja também a geração futura. Que possa ter uma universidade boa, que possa ter umas condições boas, possa ter uma casa boa, possa ter um bom trabalho, que possa ter condições. O Brasil é bilionário, o Brasil é muito rico. Sim. O Brasil tem uma riqueza extraordinária. Tu vê o bagaço que o Bolsonaro fez e o Brasil está se levantando normalmente, parece que está tendo a poeira, está se ajeitando, está se arrumando. Levanta a poeira e segue, certo? Então, o Brasil tem coisas extraordinárias, meu companheiro, que nós precisamos ver. Então, mas isso tem que ser revertido em favor dos menos protegidos, Sim. Né? Dos mais fracos, né? Como o pessoal fala na sua linguagem, né? Sim. Tem que fazer isso aí. Tem que fazer isso. Meu querido Monteiro, vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, estamos chegando aqui no final do nosso programa, teremos muito mais coisa, né, para falar, a questão Yanomami, que é muito grave. Muito gravíssimo, a questão Yanomami, muito grave. Mas eu queria encerrar te fazendo uma pergunta final e suas considerações em seguida. Qual será o desafio do Lula para que ele não cometa os erros do passado, para que ele possa ter um governo... Mas, porque eu acredito que ele, assim, pelo que eu estou sentindo, uma frase dele muito me chamou a atenção, quando ele diz o seguinte, né? Quando ele diz o seguinte, olha, quem fizer coisa errada vai ser convidado a sair do meu governo. Você acredita que o Lula vai cumprir com essa palavra? Olha, o Lula está muito mais experiente, certo? Muito mais experiente. Teve todos os tropeços da vida. Foi preso, foi humilhado, foi feito tudo, essa coisa toda. E o povo disse, Lula, nós queremos o presidente da República, porque a gente confia em você, certo? Então o Lula está com toda uma estrutura de experiência na vida para fazer um bom governo, né? É verdade que possa ter problemas, né? Possa ter alguma coisa, mas ele tem condições plenamente de fazer um bom governo, viu? Fazer um bom governo. E, lógico, o que errou vai ter que pagar, quem cometer crime vai ter que pagar pelos seus crimes. Não tem jeito. A lei do Brasil é assim, certo? Então, se por acaso lógico, se eu vier a cometer um crime, eu vou ter que pagar pelo meu crime que eu cometi. Não tem jeito. É assim Sim. que é a regra no Brasil. Não tem negócio de proteger porque é meu amigo do rei, não tem isso não. Cometeu o erro, vai ter que pagar pelos erros que cometeu, certo? Então, o Lula tem tranquilidade nesse sentido, ele está consciente disso, ele está mais do que claro na cabeça dele, da sua responsabilidade e do que ele tem que fazer. Porque quando tu está fazendo uma coisa boa, 4 anos é muito pouco. Quando tu faz uma coisa ruim, 4 anos é uma vida, né? No qual só pode não terminar. Sim. Mas quando o cara está fazendo uma coisa boa, 4 anos passa ligeiro demais, né? Pois é, então vai ser feito isso. E para concluir, não sei se não, só antes de concluir, minha língua está coçando aqui, o nosso diretor está pedindo para encerrar, mas dizer o seguinte, será que o medo da direita é esse, Lula, fazer um governo correto, porque tem extrema-direita que tem maioria, a direita diminuiu com essa história de Bolsonaro, isso é verdade, né? Rapaz, como a direita vai sobreviver se Lula fizer um bom governo em 2 minutos e em seguida as considerações finais? Tá bom, olha, a direita sabe muito bem o que ela quer. E sabe onde está o Dia do Brasil. O Dia do Brasil está em 3 lugares, nas prefeituras, no governo do Estado e no governo federal. Está o Dia do Brasil, certo? E quem governa esses espaços é a direita. Esse governo, quem está na prefeitura, geralmente são o pessoal da direita, quem está nos governos do Estado são o pessoal da direita, e quem está no governo federal são eles que estão no governo federal, certo? Então, eles dominam isso aí, sabem dominar muito bem como aplicar esse recurso. Faz o que quer, faz o que bem entende, usa o cartão do jeito que quer, não tem responsabilidade nenhuma, assim que eles fazem. Fizeram assim com o Dia do Brasil, fizeram assim, certo? Aí o Lula vem, assume a presidência da República, pega esse dinheiro, pega uma parte e dá para os pobres. Ele disse, não, esse dinheiro é nosso. Dá para os pobres, filho de pobre na universidade, negro na universidade, índio na universidade, que é nossa. Não pode acontecer isso não. Rapaz, mas não pode mexer com o Lula, pô. O Lula não tem. A gente arruma um crime para ele. A gente arruma um crime para ele e bota ele na cadeia. Mas não pode continuar desse jeito. Porque na cabeça dele, prendeu, acabou.
Só que o Lula foi preso, isso é muito maior do que quando foi preso, Sim. certo? E foi eleito presidente da República. Mas esse é o medo, porque eles fazem o que querem com o dinheiro público. E o Lula sabe como aplicar o dinheiro público e para quem vai ser aplicado, certo? Vai ser aplicado exatamente naqueles que são os últimos da sociedade. Ele vai olhar para os Yanomami, vai olhar para os negros, vai olhar para os índios, vai olhar para os mais pobres, vai botar pobre na universidade, vai fazer as cotas. Quando foi feita a lei das cotas, todo mundo dizia: rapaz, acabou a universidade acabou. É só cheio de negro, de índio lá, aquela coisa toda, pessoal de calção, de bermuda, que o pessoal entrava de qualquer jeito na universidade, né? Tu estava lá, tu sabia disso, né? Então eu estava de bermuda, de calção para ir para a sala de aula, né? Então, olha, acabou a universidade, virou uma escola de segundo grau precária, né? Resultado, meu amigo, a universidade estava lá em cima, desceu. Hoje, os melhores textos, as melhores produções são exatamente dos cotistas, porque fala com a alma, fala sua vida, fala o que é a vida deles ali, certo? Sim. O que os outros diziam, os textos que já estavam produzidos, né? O cotista fala a sua alma, a sua vida real, certo? Sim. É assim que falam os cotistas, né? Então, a universidade, que estava no patamar de cima, desceu para a realidade do mundo, né? Para a realidade do mundo. Sim. E é assim que está a universidade. Então, meu companheiro, é essa que a elite não aceita. Esse que a elite não gosta disso, viu? Mas o Lula está lá para retomar esse debate e botar o Brasil realmente para os brasileiros, Brasil para os brasileiros. Eu quero aqui agradecer, viu, meu amigo, que esse espaço que nos foi cedido e parabenizar vocês pelo trabalho, pela rádio, né? E dizer para vocês que vocês estão de parabéns. Sim. E o que eu puder fazer para ajudar, né, no sentido que esse projeto avance, eu quero dar minha contribuição, viu, meu comandante? Certo? Então eu quero assim, parabenizar vocês por essa discussão, por esse debate alto nível, né? E agradecer quem indicou meu nome e agradecer vocês também por ter feito esse bate-papo com a gente até agora. Então, parabéns e muito obrigado, viu, meu amigo?